Espírito Santo. Devemos nos sentar. Vererandas irmãs, amados irmãos, neste último dia, meditando, refletindo sobre a vida de oração, nós temos como tema a oração humilde. Aquela pessoa que reza, mas ela reza com o coração humilde. A humildade é muito importante na nossa vida espiritual. A humildade não é aquela pessoa que fica quietinha no cantinho dela, não é tadinha dela, fica lá quietinha. Não, a humildade é muito mais do que isso. A humildade é um reconhecimento, é reconhecer diante de Deus e dos homens aquilo que realmente a gente é. Às vezes a gente finge ser uma pessoa, ou finge fazer tal coisa. A humildade é diferente. A humildade, nos ensina a Santa Teresa, a doutora da igreja, a humildade é a verdade. É aquela pessoa que tem um coração aberto, que não tem nada a esconder. Ela está sempre reconhecendo o que ela é, diante dos homens e diante de Deus. Isso é humildade. É a pessoa que anda nesta terra sem fingimento, sem dublês, sem vida dupla. Aquela pessoa que quando ela falha, ela reconhece quando ela tem sucesso, mas também quando ela falha, ela reconhece que tem os defeitos, ela reconhece que ela precisa melhorar. Por isso que a gente precisa da humildade também na oração. Aliás, a humildade é a base da nossa vida espiritual. Quer ter sucesso na sua vida espiritual? Seja humilde, porque o orgulho ele traz tudo a perder. Basta a gente olhar para a história da salvação. Apenas um exemplo aqui: Lúcifer era um anjo, mais do que um anjo, ele era Lúcifer, quer dizer, portador da luz, é aquele que levava a luz, portador da luz. E ele se transformou em quê? Em demônio, portador das trevas, da condenação, justamente por causa do seu orgulho, não queria servir mais a Deus. O orgulho destrói tudo, é a raiz de todos os pecados da nossa vida, é o orgulho. E a raiz de todas as bênçãos, as graças para a nossa vida, é justamente a humildade, a virtude da humildade, que não é tão simples de ser praticada, justamente porque a gente tem um pouco desse veneno sempre em nós, da primeira serpente, esse veneno do orgulho. Facilmente a gente se levanta, é o nosso orgulho, qualquer coisinha ele está aparecendo, nós temos essa dificuldade. Mas a humildade na nossa oração, porque a humildade abre caminhos, tanto na nossa vida humana, como na nossa relação com Deus, a nossa união com Deus. Quando a gente vai rezar, pensar nisso. Eu tenho que ser humilde, pedir perdão de meus pecados. Como o publicano aqui: Senhor, tende piedade de mim. Lá no fundo da igreja, ele rezando: eu sou pecador. Tende piedade de mim, eu sou pecador. Aquele que conversa com Deus com coração humilde, Deus vai revelando as suas graças, as suas maravilhas. Na Sagrada Escritura nós temos aquela frase: Deus esconde as suas maravilhas dos soberbos e Ele dá aos corações humildes. Deus é obrigado a travar, a segurar as suas graças. Ele poderia derramar tantas graças, mas quando Deus se depara com um coração orgulhoso, que já acha que sabe tudo, que é melhor do que os outros, a autossuficiência, não tem como Deus entrar nessa vida. E pelo orgulho a gente não toca no coração de Deus. Deus gosta de pessoas humildes. E Deus olha de modo especial, como olhou para Nossa Senhora. Olhemos a oração de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor. Nossa Senhora se coloca como a serva, a mulher mais importante que viveu nesta terra, a mãe de Deus, mas ela se coloca como a serva: eis aqui a serva do Senhor. Portanto, a humildade nas nossas palavras, no momento da nossa oração. Não fazer como o fariseu. O fariseu entrou na igreja, aquela pessoa que entra na igreja e começa a rezar assim, não é?
Eu não sou como aquela outra pessoa. Aquela pessoa não adora, ela não louva a Deus, ela não vai na missa dia de domingo. Aquela pessoa está aqui dentro do meu lado, mas ela faz isso, faz aquilo lá fora. Ela tem uma vida assim, assado. É aquela pessoa que reza, vem na igreja, mas para vigiar a vida dos outros. E aí parte de um coração orgulhoso, de um coração soberbo. Aí ela desperdiça o seu tempo aqui nos bancos da igreja, porque ela está olhando mais para o próximo, está se comparando, se colocando num outro patamar, e ela esquece que o que ela tem também é dom e dádiva de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Jesus nos ensinou: sem mim nada podeis fazer. Por isso a humildade no nosso coração. A nossa oração sempre tem que começar pedindo perdão. A missa é assim, a gente começa pedindo perdão, depois em várias orações dentro da missa, a gente bate no peito, as orações é de perdão, justamente para reconhecer as nossas misérias. Aí sim Deus vai começar a fazer maravilhas na nossa vida, se formos humildes nas nossas orações. São palavras de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte: é melhor um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Santo Agostinho, não sou eu que estou dizendo. É melhor um pecador que seja humilde do que um beato que se acha o tal orgulhoso, que se acha santo. Portanto, o momento da nossa reflexão para buscarmos a nossa oração humilde. Tem uma oração, uma ladainha da humildade, é muito bonita, mas muito difícil de rezar, muito difícil. Se a gente pensar nas palavras, depois a gente pode, quem tem internet, depois pode procurar no Google, ladainha da humildade. A gente rezava no seminário, eu gosto de rezar essa ladainha também, mas é muito difícil, porque a ladainha começa dizendo: Senhor, que eu não desejo ser aprovado, ser consultado, ser louvado pelos outros, que eu não tenha esses desejos. E por outro lado, aí a ladainha continua: que eu não tenha medo, que eu não tenha temor de ser desprezado, de ser rejeitado, de ser colocado de lado, de ser o pior deste mundo. Aí a ladainha vai terminando: que os outros sejam melhores do que eu, seja mais santo, seja mais consultado, seja mais aprovado, seja mais aclamado pelo próximo. Essa é a ladainha da humildade. É difícil rezar se a gente parar para refletir nessas palavras, pedir, que a gente seja, que eu não tenha medo de ser humilhado, de ser maltratado, de ser injuriado. Porque o nosso orgulho vem daí, quando a gente recebe uma palavrinha, às vezes uma afinetadinha, o nosso orgulho já cresce. Mas essa ladainha da humildade faz a gente, que eu não tenha medo de ser rejeitado, de ser desprezado, de ser injuriado, de ser difamado. Depois a gente pode pesquisar a ladainha da humildade. Portanto, amados irmãos, busquemos sempre esta virtude da humildade. Não importa se eu sou rejeitado, se eu sou desprezado, o importante, se eu tenho um coração humilde, eu vou tocar o coração de Deus, Deus vai olhar por mim, e Deus, que é misericórdia, vai me conceder as graças nessa terra e vai nos dar a salvação eterna, como Nossa Senhora. Portanto, louvemos a Deus pela sua misericórdia, tenhamos sempre esta humildade no nosso coração, na nossa oração, para que tenha eficácia, tenha frutos a nossa oração, tanto na oração, principalmente no sacramento da confissão, a humildade, que Nossa Senhora nos ensine essa virtude, para buscarmos sucesso na nossa vida espiritual. Quem tem humildade sempre cresce, quem é soberbo sempre para na vida espiritual e sempre perde as graças de Deus. Que Nossa Senhora nos conceda esta virtude. Amém.